E esse assunto é fantástico para quem está pensando em colocar o Android num produto, as informações que ele vai passar aqui é essencial. Então é isso aí. Sérgio, uma salva de palmas aí. Boa tarde, pessoal. Muito bem, pessoal. Bom, nossa ideia aqui é falar sobre o uso de Android em sistemas embarcados. Eu acho que já perguntaram isso de manhã, mas eu vou perguntar de novo. Quem aqui é usuário Linux? Boa. Quem aqui trabalha com Linux embarcado? Boa. E quem já teve experiência com Android embarcado? Quem que é usuário Android? Tem um Android no bolso. Quem tem um iOS no bolso? Meus pêsames. Brincadeira. Bom, a nossa ideia é estudar o sistema operacional Android, né? O Android é um sistema Linux, então a gente percebe muitas familiaridades com os sistemas Linux. Da mesma forma, ele é bem diferente do Linux, né? Então, a ideia aqui da nossa palestra é apresentar um pouquinho como Android funciona internamente. Não adianta eu falar de como portar o Android se vocês não tiveram uma noção de como ele funciona internamente. Então, a primeira ideia é passar para vocês os 40 minutinhos de como o Android funciona internamente, depois mais 40 minutinhos de como portar o Android. Tá? Eu gosto que vocês participem durante a apresentação, não depois, porque às vezes é melhor perguntar durante o tema específico do que depois, que já a gente perdeu a linha de raciocínio. Então, durante a apresentação, se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, pode levantar a mão. Se for pertinente ao que eu estou falando, eu vou responder. Se for algo que eu vou falar mais para frente, aí eu falo que eu vou falar mais para frente também. Não tem problema nenhum em vocês levantarem a mão aí durante a minha apresentação. Deixa eu pegar meu controlinho, que eu perdi daqui em algum lugar. Eu trouxe aqui a Wandboard. A Wandboard, para quem não conhece, é uma plaquinha de comunidade. Ela é bem parrudinha. Ela tem um ARM Cortex-A9, quad-core, 2 GB de RAM. O Android vai precisar de um hardware um pouco mais parrudo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Então, alguns casos específicos, eu gosto de fazer uma demonstração prática, né? Por que isso é assim, por que isso não é assim, como isso funciona, deixa de funcionar. Então, a gente vai ver o código-fonte do Android, vai ver como compila o Android, vai ver o Android rodando na plaquinha, os processos em background rodando, as aplicações Java. Então, sempre que possível, eu vou mostrar na prática como que isso funciona. Meu nome é Sérgio Prado, né? Como o Diego me apresentou, eu estou há bastante tempo aí nessa área de sistemas embarcados. Hoje eu tenho a minha empresa há 4 anos, a Embedded Labworks, basicamente atuando com treinamentos e consultoria, tanto dentro de empresas, treinamentos em company, quanto turmas abertas aí que eu faço aqui em São Paulo. Então, quem estiver interessado, depois pode me procurar. Mantenho um blog também onde escrevo sobre coisas da área, Linux embarcado, sistemas embarcados de forma geral. Minha linha de pesquisa principal é sistema operacional. Então, essa é minha área de conhecimento principal. Linux, Android, sistema de tempo real, é onde eu procuro me aprofundar e conhecer mais, né? Apesar de conhecer bastante coisa dessa área. Então, a nossa agenda, 4 partes, mas basicamente a ideia é primeiro introduzir vocês no uso do Android sistemas embarcados e depois falar sobre o processo de port. Eu tenho um treinamento de 3 dias sobre isso, né? Eu tentei transformar esse treinamento de 3 dias em 3 horas, né? O Diego autorizou 3 horas, 150 slides. Brincadeira, são 90 slides, mas eu acho que vai dar tempo para a gente falar sobre tudo que eu quero aí falar para vocês. Vou começar com uma pequena introduçãozinha, e aqui eu quero ser bem breve para a gente falar do que mais interessa, né? O Android, ele é um sistema operacional bem recente, se a gente pensar em outros sistemas operacionais, né? A primeira versão dele apareceu lá em 2008. Um smartphone, que eu não me lembro agora de cabeça, acho que da HTC. Eu não lembro agora o nome dele, mas saiu a primeira versão do Android. Na verdade, ele já existia antes, a concepção do projeto, um projeto de código aberto para dispositivos móveis, foi criado por um carinha chamado Andy Rubin. Ele fez uma palestra numa faculdade, se não me engano foi Stanford, o pessoal do Google estava lá, gostaram da ideia, opa, vamos começar a ganhar dinheiro com publicidade em dispositivos móveis. Compraram o Android. Já tinha esse nome, a startup do Andy chamava-se Android Inc.
2005, então foi quando o Google comprou, e começaram a trabalhar internamente no projeto. 2008 liberaram a primeira versão, e aí o Android não parou de evoluir. Eles costumam lançar de 1 a 2 versões por ano. Curiosamente, as versões ganham o nome de sobremesas, ordenadas alfabeticamente. Então, eu não coloquei ali a 2.0 a 2.1. Eclair, e antes dela, Donut. 2.0 Donut, 2.1 Eclair, aí vem a Froyo, Gingerbread, foi evoluindo até... Hoje está na 5.1, que é a Lollipop. Eles já divulgaram o Android M, deve ser Marshmallow, que deve sair, não sei se no fim desse ano, no começo do ano que vem. Características do Android, código aberto. Ele não é 100% aberto, a gente vai falar sobre isso. Mas o que a gente chama de plataforma Android é aberta. Interface gráfica bastante familiar. Isso atrai o pessoal para usar Android, porque todo mundo é acostumado a utilizar a interface gráfica do Android. Tem muita coisa pronta, então se eu vou fazer um produto e quero uma aplicação de mapa, não preciso reinventar a roda. Se eu criar minha aplicação de mapa, posso utilizar uma aplicação de mapa existente, seja o Google Maps, ou qualquer outra aplicação de mapa que existe no mercado de aplicação do Android. Framework pronto, então para desenvolver a aplicação não preciso de desenvolvedores com conhecimento em C, C++, Qt. Eu contrato programador Java para fazer a aplicação para Android, que pelos valores de mercado é muito mais barato do que um programador C ali, né? Nível sênior, comparando. Também depende de caso a caso, mas é muito mais fácil até de achar programador Java do que programador C, C++. Então isso acaba incentivando também as empresas a pensar em adotar o Android. Tem tudo pronto, um IDE, com API, tudo integradinho, desde que esteja funcionando no hardware. Também motiva o pessoal a usar o Android. Suporte a web, suporte a hardware. Então, desde que exista uma implementação da OpenGL com aceleração gráfica para o seu hardware, o Android vai suportar ali renderização 2D, 3D. Tecnologia sem fio integrado no Android, suporte a sensores, né? Displays, enfim. Tem todo um framework para desenvolvimento de aplicação gráfica multimídia rica. Esse é o principal objetivo do Android. Isso acaba motivando as empresas a usar o Android em dispositivos embarcados. Tirando, claro, dispositivos de consumo, que a gente vê bastante. Então, smartphones, tablets, e-book readers, né? TVs inteligentes, smart TVs. Tem Android em geladeira, em micro-ondas. Esse é um dispositivo de game, né, da NVIDIA. Tem os smartwatches, que está começando a produzir bastante, né? Sistemas multimídia em veículos, esteiras, tem bastante esteira com Android, lá fora, né? Aqui nem tanto. Enfim, pela facilidade, né, de trabalhar com Android, muita coisa pronta, isso tem motivado o pessoal a usar o Android. É lógico que tem os contras também. Um dos principais contras você vai gastar muito mais com hardware para trabalhar com Android. Vou fazer uma aplicaçãozinha em Qt, usar o Qt5, usar o Android, daria para fazer quase que a mesma coisa. Talvez em Android você vai ser mais produtivo, porque tem muito mais coisa pronta do que em Qt. Porém, você vai gastar muito menos com hardware em Qt do que em Android. Então, tem um trade-off aí. Além de outros fatores, como eu falei, muito mais fácil achar desenvolvedor Java do que C, C++. Essa é uma pesquisa feita pela UPM, no ano passado. Perguntaram qual que é o sistema operacional que vocês usam hoje. Eu fico assustado com aquela primeira estatística. O que eles mais usam é o que eles fizeram, né? Tanta coisa boa e pronta e open source para aí, o pessoal fazendo o próprio sistema operacional. Mas esse não é o nosso objetivo. Segundo lugar ali, Android. Então, segundo aqueles que responderam, 17% daqueles que responderam estão usando Android no dispositivo embarcado. Primeiro lugar. Não sei se eles entenderam a pergunta, mas enfim. Estou usando Android para sincronizar aqui os dados, né, com o meu dispositivo. Mas enfim, o Android está aparecendo lá em cima. E perguntaram qual que vocês querem usar, né, nos próximos anos. O Android apareceu em primeiro. O embarcado fez a mesma pesquisa e obtiveram o mesmo resultado. Tanto qual sistema operacional que vocês estão usando, deu Android, qual que vocês pretendem usar. Android passou de 50%. Também, a gente ficou na dúvida até, né?
Quem respondeu essa pesquisa do Embarcados? Quem respondeu Android? 3, tá. Então 50% respondeu e não vieram para o evento aí. A gente também ficou em dúvida, né, conversando com o Diego, o pessoal lá, se o pessoal entendeu o que era a pergunta, se estão usando mesmo o Android no dispositivo embarcado, ou se eles estão usando um smartphone para se comunicar com o dispositivo embarcado e tudo mais. Mas mostra uma certa tendência do mercado que o Android é um forte concorrente, não é o único, mas é um forte concorrente a abocanhar essa fatia de mercado aí de dispositivo embarcado com interface gráfica rica. Tem outras opções, tem o Tizen da Samsung, que pode crescer, tem o Firefox OS, tem o Ubuntu Phone, são todas distros focadas em dispositivos móveis que podem abocanhar esse mercado de aplicação rica para dispositivos embarcados, mas o Android, claro, está bem na frente desses caras aí, pelo menos por enquanto. O que é o Android? O Android é um projeto de software aberto. Ele é, na verdade, o Android em si ele é uma distribuição Linux, tá? Assim como é o Ubuntu, o Fedora, o Debian, qualquer outra distribuição. Ele é uma distribuição Linux. Ele utiliza do kernel Linux e mais do código-fonte do Android, que a gente chama de plataforma Android. Ou que vocês podem ler por aí, a OSP, Android Open Source Project. O Google libera o código-fonte da plataforma Android, a gente pode baixar e utilizar em qualquer plataforma de hardware, desde que a gente porte esse cara para a nossa plataforma, que é o que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, como que se faz isso. O Google suporta apenas alguns dispositivos de referência, que o Google chama de Nexus. Então eu posso baixar o código-fonte oficial e compilar para qualquer Nexus. E carregar a minha versão do Android para o meu Nexus específico que eu comprei ali. Mas ele não suporta plaquinhas do mercado. Posso compilar para BeagleBone, para OneBoard, para qualquer outra plaquinha? Não. Né? Não está integrado na código-fonte oficial do Google, nem é o objetivo deles. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre essa questão de código-fonte. O projeto do Google é um projeto que eu considero meio aberto, meio fechado. Não é um projeto 100% aberto, porque a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. O que vai aparecer na versão Android M? Sei lá, não sei. Posso até querer saber, mas não vou conseguir saber até o próximo Google I/O, onde eles vão divulgar ali a próxima versão do Android. Mas ele é meio aberto porque eu posso contribuir, eu posso corrigir bugs no Android, posso enviar para eles submeter patches. Eles criaram uma ferramenta chamada Gerrit para fazer isso. Eu posso criar uma conta no Gerrit deles, posso submeter patches de correção. De implementação, dificilmente eles vão aceitar, porque coisa nova é eles que fazem, como eu falei, um pouquinho fechado nesse sentido. Mas a comunidade é aberta, tem uma lista de discussão, eu posso interagir com os desenvolvedores, posso enviar patches, né? Isso é aberto. Então, por isso que eu considero meio aberto, aí, meio fechado. O Google se preocupa bastante com a licença. Eles procuraram utilizar, em termos de código-fonte, componentes que possuem licenças permissivas, basicamente BSD e Apache. Camada mais nativa, escrita em C, C++, utilizaram BSD, e a camada Java utilizaram Apache. São duas licenças permissivas. O que significa? Se eu alterar o código deles, eu não preciso liberar as minhas alterações. Isso é importantíssimo para o desenvolvedor, para a Samsung, para a LG, para todos os fabricantes de hardware, porque eles não precisam se preocupar com esse tipo de gerenciamento de código-fonte. Inclusive, o Google decidiu reimplementar algumas coisas por causa disso. O Google não usa glibc, o Google não usa VisBox, não usa mais a libAlce, mas um monte de coisa que é GPL. Eles não gostam de GPL, eles reimplementaram isso. Algumas coisas muito mal reimplementadas, mas eles reimplementaram sob uma outra e liberaram sob uma outra licença. Já falou um pouco sobre isso também. E tem coisa no Google que é fechado. Tá? Então, eu não contei um código-fonte da aplicação de Gmail, do YouTube, tudo fechadinho. Eu só tenho acesso aos binários. Eu quero criar um produto que vá utilizar o Google Maps. Quero que o usuário possa abrir um mapa com o Google Maps e navegar ali. Posso fazer isso, nada me impede. Não preciso pagar nada para o Google para fazer isso. Não tem royalty para usar as aplicações do Google. Eu preciso só me certificar.
Se eu quiser criar um produto com Android e utilizar as aplicações do Google, e falar que o meu produto é um produto baseado no Android, né, utilizar o robozinho, eu posso, desde que eu certifique, ter um processo de certificação lá no Google, que leva aí de 2 semanas a 2 meses, pelo que eu consultei com o pessoal da Samsung e da LG. Certificado, o Google emite lá um documento me autorizando a utilizar os binários das aplicações dele e poder chamar meu dispositivo de um dispositivo Android. Esse linkzinho explica um pouco sobre o processo de certificação. Só se vocês precisarem. Se vocês não precisarem de certificar, de utilizar as coisas do Google, não precisa passar por esse processo aí. Bom, para o que interessa, né, o que é o Android? O Android é uma distribuição Linux, como eu falei. Só que é uma distribuição Linux bem diferente do que a gente está acostumado a trabalhar. Para quem a maioria de vocês aí é usuário Linux, então vocês devem conhecer mais ou menos o stack de aplicações do Linux, né? A maioria das distribuições utilizam o dbus para comunicação entre as aplicações. A maioria das aplicações usam o Xserver para interface gráfica. Algumas já estão usando o Wayland, que é uma nova implementação. Isso não existe no Android, é totalmente diferente. A própria organização do file system é diferente. Então eles mudaram quase que tudo. Mudaram tanto que é possível criar um file system com um Linux e Android um do lado do outro, sem criar nenhum tipo de conflito. O que muda então de uma distribuição Linux para o Android? Camada de usuário. Tá? O kernel tem umas alterações, eu vou comentar sobre algumas delas. Mas basicamente o que a gente vai sentir de diferente é a camada de usuário. Né? E a gente vai falar sobre isso agora. Só para mostrar aqui para vocês, eu tenho o Android rodando na Wandboard. Eu estou aqui conectado à console. Vou fazer um boot do zero aqui de novo. Então, a Wandboard, tem ali o U-Boot, né? Vocês ouviram o pessoal falando aí do U-Boot, do kernel, o U-Boot, o kernel está subindo. Daqui a pouquinho apareceu uma console aí para mim. Se Deus quiser, apareceu. Android rodando, bacana, PS, tá lá. É um sisteminha Linux. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Legal, um sisteminha Linux, né? Então deixa eu executar aqui o hash do BusyBox, porque esse bash do Android é uma porqueira. ls/usr. Ups. ls/lib. Ups. Como assim? Não é um sistema Linux? ls/bin. Ups. Mas não é. Porque o Google mexeu bastante no Android. Todo o sistema, por exemplo, fica aqui no diretório System. Então as bibliotecas estão no System lib, as aplicações estão no System bin, as aplicações Android, System app, enfim. Um sisteminha bem diferente. Tem o diretório Data, que é onde colocam-se os dados das aplicações, né? Seria mais ou menos o que é o USR no Linux, é o Data no Android. Se eu remover o Data, seria o Factory Reset, né? Ou restaurar as configurações de fábrica do Android, é remover esse diretório aqui. O próximo boot ele reconstrói ele com as configurações de fábrica. Então o sisteminha é bem diferente. Quem conhece um pouco de como uma distribuição Linux é organizada, vai para o Android e percebe bastante diferença. Em tudo. Organização do file system, as aplicações estão rodando, não tem o dev, é uma outra aplicação. A forma como os processos se comunicam é bem diferente. Tem um carinha no meio aí chamado Binder que possibilita a comunicação, que a gente vai comentar também. Eu vou falar um pouquinho então sobre os componentes do sistema Android, explicando um pouquinho do que a gente tem em cada componente e qual que seria a diferença. Por exemplo, hardware para o Linux, hardware para o Android. O que mudaria? Bootloader para o Linux, para a distro Linux, bootloader para o Android. O que muda? Mesma coisa para o kernel, a mesma coisa para o file system, para a gente entender melhor como que funciona aí cada camadinha do Android, o que diferencia ele do Linux. Tá? Esse é um hardware típico para o Android.
Tem ali o SOC, um chipzinho, lá dentro tem a CPU, pode ter uma GPU, uma VPU e mais um monte de U. E mais controlador de barramento, mais um monte de coisa lá dentro, né? O nosso chip, MX6 da Freescale, no nosso caso aqui da Onboard. Vai ter ali armazenamento para ele, para gravar o sistema, vai ter a RAM para rodar, estão aqui em cima. Vai ter diversas interfaces de comunicação, vai ter interface de debug. Eu vou comentar rapidamente que o pessoal do Google sentiu essa necessidade de ter uma interface de debug estável e um smartphone não tem uma porta serial, né? Não sei se vocês perceberam. O smartphone não tem uma porta serial. É triste isso, né? Uma porta serial tão bacana. Na verdade, alguns têm. Se você abrir sem quebrar, vão descobrir que tem 3 pininhos ali. Mas alguns fabricantes não deixam. Tem JTAG. Então eles criaram uma forma de acessar o Android pela USB. Eles criaram 2 protocolos, um deles chamado Fast Boot, que é para se comunicar com o Android, com o bootloader do sistema, eu vou mostrar para vocês. E eles criaram outro protocolo chamado ADB, para se comunicar com o Android pela USB, sem precisar de uma console serial. Aqui eu estou com o Onboard, tem a console serial, mas se eu plugasse no smartphone eu não teria essa console serial. Pelo USB eu consigo acessar um shell dentro do Android e fazer as coisas lá dentro. Então auxilia bastante o processo de depuração. Esse é um sisteminha, em termos de hardware, é um sistema típico Android. Só um adendo aqui. O sistema Android originalmente foi escrito para trabalhar com dispositivos móveis. Vai ter ali um chip de rádio para se comunicar com uma antena em algum lugar e trocar dados pela rede. E, enfim, existe um processador separado para fazer isso. O processador que cuida da parte de rádio, ele é separado todo e qualquer smartphone. Isso por 2 motivos. Primeiro, tempo de resposta. Eu não posso concorrer o Angry Birds, né, com a chamada que está chegando ali. Não, deixa eu só lançar esse porquinho aqui, depois eu atendo. Então, não dá. Então, tem que responder rápido aos eventos da camada de rádio. Por isso que eu tenho um chip separado. Assim como também o firmware que roda aqui, ele é certificado e se ele rodasse, se o firmware que cuidasse do rádio rodasse também junto com o Android, eu precisaria ficar recertificando ele a cada update de Android. Isso seria extremamente problemático e custoso. Então, é por isso que fica separado. Por isso que no Linux, eu não tenho acesso direto, por exemplo, ao chip. Né? O meu chipzinho ali, eu não tenho acesso. É tudo separado. O Android suporta x86, MIPS e ARM, que é o nosso caso. Tá? São as 3 arquiteturas. Não suporta, por exemplo, o PowerPC ainda. Inicialmente começou com ARM, depois o pessoal da comunidade, então o pessoal da Intel trabalhou para portar o Android para x86, o Google aceitou os patches, assim como o pessoal da Imagination Technologies, que cuida do MIPS, fizeram a mesma coisa. Então hoje o Android suporta essas 3 arquiteturas de hardware diferentes. 2 pontos importantes trabalhem no mínimo com 1 GB de CPU, menos que isso a performance vai lá para baixo. Segundo ponto importante hoje o Android não roda em uma plataforma de hardware sem aceleração gráfica. Simplesmente não roda. Por mais que a CPU esteja rodando a 5 GB, sem aceleração gráfica não roda. O Android renderiza. Por isso que até hoje não conseguiram fazer o Android rodar na Raspberry, porque eles não conseguiram acesso à documentação da GPU da Raspberry para implementar a aceleração gráfica do Android para a Raspberry. Estão tentando fazer engenharia reversa, mas o resultado ainda não foi satisfatório. Mesmo com a Rasp 2, que já tem uma capacidade boa para rodar o Android, né? Eles não chegaram nisso aí ainda. Em termos de memória e armazenamento para rodar o Android, o Google fala 340 MB, mas é mentira, porque não roda em 340 MB. 1 GB para cima. Tá? Se vocês quiserem algo utilizável. Né? Sérgio? Pergunta. Em relação ao slide anterior, certo. Todas as distribuições do Android são abertas para qualquer um fazer download e instalar. Por que, por exemplo, não se usa uma mais leve, tipo antes até da 2 em ARM, por exemplo? Não se usa, desculpa, o quê? Um Android, tipo um Android 2.0, um Android 1. Pode usar. Pode usar, nada te impede de pegar. Até a 2.2, por exemplo,
A renderização 2D não precisava de GPU, então roda legal em sistema sem GPU. Até por causa disso que algumas plaquinhas bem específicas acha-se um Android mais antigo rodando nelas para evitar desse problema de aceleração gráfica. Então está disponível no Git, você clona pegando o branch da 2.2 e faz. Está tão antigo que o pessoal não vê valor nisso, né? Mas dá para fazer. Tecnicamente dá para fazer. Então, em termos de memória e armazenamento, eu diria 1 GB de RAM no mínimo para trabalhar legal com Android, poder fazer as suas aplicações e ter uma performance boa. E em termos de disco, né, eu diria aí 4 GB é um número bom para você poder colocar o sistema, os dados, multimídia, tudo que você precisar. 4 GB de armazenamento é um valor bom. O pessoal hoje tem usado como armazenamento o eMMC, que é aquele chipzinho, é o cartão SD soldado na placa. Pergunta. Só comparando aí na questão, o Android está bem ligado ao desenvolvimento de celulares, etc. Daí a necessidade da GPU. Como que você confronta aí o risco que se assume ao optar pelo Android ao invés de usar um Linux, se a vantagem realmente de ter essa interface de desenvolvimento mais rápida de um com o outro? Você quer dizer qual que é a vantagem de usar porque Android? você expôs a vantagem de ter uma base de desenvolvedores maior e etc. Mas em contrapartida tem-se um risco de um hardware mais complexo, de estar ligado a um conjunto de dispositivos que move, coisa que não necessariamente é o seu conjunto de dispositivos, né? Sim, é sempre uma troca que a gente vai fazer ali, né? Tem um projeto para fazer, é um projeto multimídia que vai trabalhar com elementos 3D, animações e tudo mais. Eu sei que se eu contratar 2 desenvolvedores Java, eu consigo fazer esse projeto em 2 semanas. Se eu for ter que fazer em Qt, eu vou ter que contratar 3 programadores C++ e fazer em 2 meses. É um exemplo. Então, eu vou gastar menos dinheiro para produzir a solução, desenvolver a solução, e vou gastar mais dinheiro para produzir o hardware. Se eu colocar isso numa balança e ver o que pesa mais ou não, eu posso tomar a decisão de ir no caminho do Android ou não ir no caminho do Qt5. A questão do Android tem o fato de eu estar amarrado, né, no Android em si e na forma como ele evolui, né? As minhas aplicações serão aplicações Android, eu não vou conseguir sair nunca do Android. Já no Qt5 eu tenho a possibilidade de migrar mais facilmente, né? Porque tem um projeto bem mais aberto que o Android. Hoje tem bindings, né, para várias linguagens. Então eu posso, por exemplo, Qt, né? Qt Creator, que é a ferramenta de desenvolvimento em Qt, ele gera APKs para o Android. Eu não sei até que nível de compatibilidade isso funciona, porque eu nunca testei, mas eu sei que dá para fazer aplicação hoje em Qt, em .NET, e compilar e gerar o APK. Ele gera ali o bytecode do Android, que é o .dex, né? E funciona. Tá? É uma possibilidade. Você acaba ficando dependendo de mais um projeto, né? Você depende do Android. Aí eu não tenho muita experiência com essa parte de cross. Aí. Eu não sei como funcionaria. Se a aplicação que eu fizer em Qt, eu consigo compilar para o Qt e para o Android. E vai ser a mesma coisa. A ideia do Qt é essa portabilidade de compilação, né? Não de execução. Então, em teoria, se o Qt prover todas as bibliotecas ali, vai indiferente se ele vai compilar para Android ou para Linux, desde que a lib do Qt esteja instalada ali, né? Só para fechar a questão do hardware, o Android foi feito então para interface gráfica, apesar de eu poder desenvolver um sistema Android sem ter interface gráfica. O pessoal chama isso de headless Android. Mas, enfim, foi feito para interface gráfica. O Google especifica alguns limites mínimos de tamanho de display e resolução, botões de navegação que podem ser emulados no display, se necessário, né? E sensores que também são opcionais. O resultado prático disso tem que ter um hardware mais parrudo para trabalhar com o Android. Tá? Em termos de bootloader, pessoal, o Android é agnóstico, né? Para ele é indiferente que bootloader vocês estão usando, desde que o bootloader saiba botar o que é. Né?
gente falou um pouquinho, o pessoal falou aí de bootloader e tudo mais, então não preciso entrar nesse mérito. O bootloader vai fazer o startup da máquina, inicializar o hardware, subir o kernel e tudo mais, né? Pode ter rotinas adicionais para o desenvolvedor, por exemplo, regravar a imagem, formatar a flash, fazer boot pela rede. O Android, como eu falei, não se importa muito com o bootloader, só que eles criaram um protocolo chamado Fastboot, bem bacana, para a gente poder conversar com o bootloader. Então, pela USB eu consigo mandar mensagens para ele. Só mostrar rapidamente para vocês. Deixa eu acessar aqui o meu console. Eu vou reiniciar a plaquinha aqui, colocar ela no modo bootloader. Estou dentro do U-Boot. Eu posso colocar ele no modo Fastboot. O bootloader entrou no modo Fastboot. E aqui eu consigo... Aqui eu estou acessando ele pelo USB. Então tem uma cabinha USB-C da minha máquina indo para ele. Eu consigo listar o meu dispositivo. Está lá. Eu consigo, por exemplo, regravar uma imagem dele. Flash, aqui eu estou regravando a imagem de boot, ele está mandando para o bootloader, está recebendo, gravou, atualizei a imagem. Agora eu posso mandar ele reiniciar. Fastboot, boot. Fastboot, reboot. Está subindo uma nova imagem. Isso facilita bastante quando não tem uma interface serial. Só tem o USB para falar com o target. O Fastboot ajuda bastante, inclusive ele funciona nos smartphones que são desbloqueados, a linha Nexus, por exemplo. Como que eu desbloqueio o smartphone da linha Nexus? Fastboot OEM Unlock. Eu desbloqueio ele. E consigo acesso ao root. Kernel. O kernel, bom, o papel do kernel é abstrair acesso ao hardware, né? O pessoal aí falou bastante de kernel. Nosso amigão Linux. Todas as distribuições alteram o kernel, né? O Ubuntu altera, Fedora. A grande maioria das distribuições alteram de uma forma ou de outra. Eles aplicam alguns patches no kernel para a distro deles, para fazer alguma coisa específica. O Android não foge à regra, também tem algumas mudanças no kernel deles. Só que as mudanças no kernel do Android são tão significativas que o Android não boota assim essas mudanças. Não são melhorias. São implementações que o Android precisa para funcionar. Teve bastante briga na comunidade com relação às alterações no Android, né? O pessoal comitou, aí ficaram 1-2 anos sem manter, aí a comunidade tirou. Vocês não querem manter o código, vamos tirar. Aí depois o pessoal percebeu, né, a vantagem de ter aquilo no mainline para o kernel, para os patches do Android evoluírem junto com as versões do kernel. Aí a Linaro acabou assumindo isso aí e ressubmeteram os patches, né? Hoje, basicamente, quem cuida dos patches do Android é a Linaro. O pessoal do Google também ajuda, mas a Linaro é uma das responsáveis aí. Hoje, a maioria das alterações estão numa seçãozinha do kernel chamada Staging, que é uma seçãozinha de testes. Não é um código que não funciona, é um código que funciona e está estável, só que é um código que não passou por todos os controles de qualidade da comunidade, que não foi aceito por todo mundo. Então, eles deixam lá em staging de forma que o código possa evoluir junto com o mainline, só que ele ainda não é 100% oficial. Né? Até hoje ainda está lá em staging boa parte das alterações que eles fizeram no kernel Linux. Aqui eu coloquei 5 alterações. Né? As duas principais são as duas primeiras. Binder, mecanismo de comunicação entre processos. O kernel Linux hoje ainda não tem um mecanismo de comunicação entre processos a nível de kernel, para troca de mensagens entre processos. O que o pessoal usa hoje nas distros é o dbus. Né? Tem uma iniciativa chamada KDBus, para quem acompanha o kernel, que é para implementar o dbus dentro do kernel, mas ainda não foi aceito no mainline. Há uma briga também aí para o pessoal aceitar esses patches do KDBus, que pode ser que substituam o binder, mas até agora não substitui. Por que implementar esse mecanismo a nível de kernel? Por causa da performance. Quando eu tenho um mecanismo de comunicação entre processos a nível de usuário, eu tenho muita troca de contexto entre os processos, preciso de um daemon para gerenciar isso. Quando eu implemento a nível de kernel, não preciso de daemon nenhum. Então, a performance vai lá para cima. O binder ele serve tanto para um processo mandar mensagem para outro,
quanto para um processo pedir para outro processo executar um método remotamente. Isso faz parte do coração do Android, a gente vai comentar daqui a pouco. Hashman, mecanismo para compartilhamento de memória. O Linux tem a versão POSIX de compartilhamento de memória, que o Google não gostou, porque tem alguns probleminhas, segundo o ponto de vista deles. O principal é, o processo alocou memória e morreu. O kernel não desaloca aquela memória, então pode ter um leak. O Hashman tem um contador de alocação, ele sabe quantos processos está usando. Conforme os processos vão morrendo, ele vai diminuindo, decrementando esse contador. Quando chegar em zero, não tem ninguém mais usando aquela região de memória, ele desaloca. Então o controle é muito mais efetivo com o Hashman. Wake locks para gerenciamento de energia. Todo e qualquer componente no Android que tenha a permissão pode segurar esse lock. E quando ele segura esse lock, o smartphone não dorme. Se não tem ninguém segurando o lock, ele dorme. Então, a ideia principal aqui é economizar energia. Se não tiver ninguém segurando o lock de energia, suspende, coloca a CPU no modo de baixo consumo, vão economizar bateria. Se alguém estiver segurando o lock, o sistema não dorme. Quando a gente instala uma aplicação Android, pelo menos a gente deveria ler as permissões que ela pede ali, né? Devem ler, claro. Porque tem aplicação que pede, eu quero segurar o Wake Lock. E se você permitir, ela pode acabar com a sua bateria, sem você saber. Presta atenção nisso aí. Low Memory Killer é uma implementação para gerenciamento de memória também. O Linux tem um Out of Memory Killer que entra em ação quando o nível de uso de memória está muito crítico. O kernel começa a matar processo adoidado, heuristicamente, loucamente. Primeiro que ele achar que deve se morrer, ele mata. Isso seria problemático para o Android. O pessoal do Google criou uma camada em cima do Out of Memory Killer do kernel, chamado Low Memory Killer, que faz algumas coisas a mais. Uma delas é definir prioridades, tem coisa que não pode matar. Outra coisa é notificar. Alguém desenvolve aplicação Android aqui? Alguns? Então, a aplicação Android tem uns activities que tem um ciclo de vida, e antes de matar um activity, ele vai chamar as callbacks da activity, né, para gerenciar o ciclo de vida dela. Quem garante isso é o Low Memory Killer. Última coisa é log. O Android faz o log em kernel space. Diferente do Linux, que faz o log em user space e em disco. O Android faz o log em kernel space e em memória. Por isso que perde-se o log no boot do Android. Por fim, rootfs, que é onde estão as principais alterações. Uma outra visão do rootfs, do sistema de arquivos do Android, é essa. 3 camadas, tá? Eu vou falar rapidamente sobre elas para a gente entender como elas funcionam, para a gente começar a falar de port. Camada nativa, framework e aplicação. Camada nativa, basicamente código escrito em C, C++. Tem código ali que exige performance, eles colocaram esse código na camada nativa. Então, bibliotecas. O Android tem centenas de bibliotecas. Ele usa bastante biblioteca. Algumas são populares no mundo Linux, outras são específicas do Android. O Android continua usando alguma coisa que é GPL, tá? Mas são coisas bem específicas que, em teoria, o fabricante não vai precisar mexer. Então eles acabaram utilizando. Uma mudança grande em termos de biblioteca é a biblioteca C. Interface entre aplicação e kernel, né? A biblioteca C implementa ali a system calls e tudo mais. Bionic é a biblioteca C do Android que veio do BSD. Por questões de licença, eles não usaram a glibc ou a uclibc, que são LGPL. Ponto importante é a Bionic não é 100% compliance com POSIX, que é o padrão para sistema operacional. Então, se eu tentar compilar uma aplicação Linux para o Android, eu posso ter problemas na hora de linkar com a libc. Porque pode ser que ela não implemente alguma coisa que eu estou usando na minha aplicação. É bom estar ligado nisso. Tem algumas aplicações, inclusive o BusyBox, por exemplo, tem um ifdef Android dentro dele para resolver esse tipo de problema. O Android tem várias ferramentas nativas. Uma mudança importante para quem vem do mundo Linux embarcado é o Android não tem o BusyBox, tem o Toolbox, que é uma ferramentinha à la BusyBox, os comandinhos de sistema, bem mais limitado, bem mais simplesão. Tá? Não esperem muita coisa do Toolbox, por isso que quando a gente vai portar o Android, a gente compila também o BusyBox. É mais comum. O Android também não usa o Bash padrão de distribuição Linux, então não esperem que um shell script de vocês rode no Android diretamente. Tá? Ele usa o shell do
MirBSD. É mais limitado, mas funciona. Já foi pior. Antigamente ele usava o outro shellzão. E ele tem vários outros comandos, né, específicos. Um comando para exibir o log cache. O sistema de log no Android é muito bem feito. Tem os daemons. Daemons são processos que rodam em background, acessando e possibilitando acesso a algum recurso. O Android tem vários daemonzinhos, né? Aqui eu estou listando alguns. O Android não tem o dev no Linux, ele tem o UEventD. Volt é um daemonzinho para gerenciar pontos de montagem. É ele que monta e desmonta SD card quando a gente pluga. O Android tem um daemon de rádio, que é o RILD. Tem um daemon de rede, o NetD é o daemon que configura a interface de rede, que configura a interface Wi-Fi, que faz tethering USB. É esse daemonzinho aí. O install é o daemon que instala a aplicação Android. É ele que fisicamente abre o ponto APK e instala no file system. Todos esses daemons, eles abrem o socket para se comunicar com as camadas de cima. Então, as camadas de cima, que é a camada Java, né, ela vai conversar com esses daemons. A maioria deles via socket. Os daemons estão aqui. Ela abre um socket especial, tá? Um Unix socket, para comunicação na mesma máquina. E a camada Java se comunica, cada daemon tem um protocolo, ela se comunica via socket com esse protocolo. Em alguns casos específicos, quando a camada Java é uma biblioteca, aí ela usa JNI para fazer isso, tá? Executar um código nativo dentro da VM. O init do Android também é todo específico, tá? Se vocês tentarem entender, vocês vão levar um tempinho. Eu levei um tempinho para entender o init do Android. Ele é bem diferente, não é nada parecido com o System 5 init, com o systemd, Upstart, qualquer outro sistema de init do Linux, bem diferente. Tem alguns arquivos de inicialização, extensão RC, os init RCs da vida. Tem algumas diretivas lá dentro para iniciar os daemons, configurar o startup, setar o ambiente. Faz tudo isso. Tem que ter um init, todo sistema Linux tem um init, né? Então ele vai gerenciar a inicialização, fazer todo o startup, até aparecer a aplicação launcher. Ele vai gerenciar a execução dos daemons. Se um daemon morrer, ele reinicia. E ele gerencia também um conceito de propriedades. O Android tem um conceito. O Android usa pouco arquivo de configuração. Ele usa muito mais esse negócio de propriedades, né? Que é uma zona. Imagina se você pega um código legado cheio de variável global. Essas propriedades do Android. É uma zona. Porque eles não documentam nada, né? Tem um comandinho. As variáveis podem ser acessadas de qualquer lugar, né? Então eles criam uma variável, uma getProp. Aí eles criam uma variável, atribuem um valor, pronto. Aí qualquer código pode ler essa variável. C, Java, qualquer lugar, né? Quem está usando essa variável? Sei lá, um grep no código-fonte inteiro do Android para ver quem está usando essa variável aí, maldita. É um inferno essas variáveis. Porque eles não documentam, esse é o problema. Mas enfim, é como se fossem variáveis globais. Quem gerencia isso também é o init, tá? Por exemplo, configuração de rede fica nas variáveis. Não tem um etc, Network Interfaces no Android. São essas variáveis aí, tem o endereço IP, enfim. Por fim, a ROL faz parte da camada nativa, como vou falar sobre ela daqui a pouco na parte de port, né? O Android não usa as interfaces portadas pelo kernel para acessar o hardware. Então, vou trabalhar com uma câmera, é só fazer o drive de câmera que funciona? Não, porque o Android precisa de uma camada adicional de abstração para acessar aquele hardware daquela câmera. Mesma coisa para sensor, apenas exceções, né? Esse é um dos principais trabalhos do port, é desenvolver a ROL para os dispositivos de hardware que você está usando no seu target. Eu vou falar sobre a ROL daqui a pouco. Subindo, camada Java, então eu tenho ali a VM. O Android, até a versão 4.4 KitKat usava Dalvik, agora ele usa Arch. A diferença é, a Arch pré-compila o código antes de executar, ou seja, o código final roda direto na plataforma sem passar pela VM. Benchmarks de performance tem mostrado que até agora não resolveu nada, porque a performance continua igual. Mas enfim, a ideia é interessante, né? Você desenvolver ali um código por uma VM, mas rodar nativo, né?
Ainda a gente não viu nenhum resultado prático nisso. Enfim, a partir da 5.0 é a arte que está rodando ali. Tem um daemonzinho especial no Android chamado Zygote, que é o responsável por criar esse ambiente de máquina virtual. Eu vou daqui a pouquinho falar mais sobre ele. E o coração do Android são esses serviços. O Android é um sistema operacional orientado a objeto, tá? De forma resumida. Então imaginem dezenas de objetos que exportam uma interface e qualquer um que tiver permissão para acessar aquela interface usa. Então tem um objeto que exporta uma interface para acessar um sensor, que exporta um método para ler um sensor, para listar os sensores, etc. Eu tenho um método que me permite segurar um lote de energia. Tem um objeto que gerencia energia, que exporta um método para segurar o lote de energia. Eu tenho um objeto que exporta um método para mim poder enviar um SMS. Esse é o Android, na prática. Tá? Esses objetos são escritos basicamente em Java, tem coisa em C, por questão de performance. Né? A linguagem aqui não interessa muito. O que interessa eles exportam uma interface via o binder, que é aquele mecanismo de IPC. É isso que a gente chama de System Services no Android. Basicamente, todo e qualquer acesso a um recurso do sistema pelas aplicações passa por esses serviços no Android. O Android ele tem, na versão que eu estou rodando aqui, tem um comandinho chamado service. Então, service, se eu digitar aqui o list, ele me lista todos os serviços existentes. 76 serviços, o KitKat que eu estou rodando aqui na onboard. Né? Inclusive, esse comandinho ele me possibilita executar um serviço service. Eu posso chamar um método de um serviço remotamente. Service call. Eu passo o nome do serviço, o número do método, parâmetros, ele executa esse método. Via binder, ele formata uma mensagem e manda para o serviço. Todos os recursos do Android são implementados através desse conceito de serviços. E aí, como funciona? Essas são as três principais entidades do Android que estão relacionadas a serviços. Imagine que eu quero fazer uma aplicação para mandar um SMS. Como que isso funciona? Primeira coisa, no boot tem um gerenciador de serviços, tá? Ou gerenciador de contexto na comunicação com o serviço, é o Service Manager. Imaginem ele como um servidor de DNS. Resolve nome. Você passa, eu quero o ID do serviço tal, ele te devolve, esse é o ID dele para conversar com ele. Então ele se registra, eu sou um servidor de serviço, eu vou gerenciar aqui a comunicação com o serviço. Aí ainda durante o boot, todos os serviços que iniciam se registram nele. Eu sou o serviço tal, serviço tal, serviço tal. Aí vai ter um serviço que vai se registrar que é o Phone Manager, que é o serviço de telefonia. Ele se registra. Aí esse cara vai conhecer todos os serviços. E ele vai atribuir um ID para cada serviço. Aí a minha aplicação quer acessar o serviço de telefonia para mandar SMS. A primeira coisa que ela faz é requisitar. Amigão, me vê aí o ID do serviço. Tem a funçãozinha no Android que é a Get System Service. Ele me retorna um ID, com esse ID eu falo direto com o serviço. Quero enviar esse SMS. Esse serviço vai checar se a minha aplicação tem permissão para enviar SMS. Se tiver, ele envia. Se não tiver, ele lança uma exceção e dá um crash na minha aplicação. Porque eu não tenho, se eu tratar a exceção ali, eu não vou ter problema. Todo e qualquer acesso a recurso Android passa por um serviço ali. Na prática, por vários serviços. Os serviços eles se comunicam muito entre si. É assim, por exemplo, quem desenvolve aplicação para Android conhece o termo intent, né, que é uma forma de mandar de um componente de uma aplicação mandar uma mensagem para outra. O intent é uma mensagem para um serviço, usando o binder. A API do Android, que é a camada mais para cima ali, né, tem a API básica Java e a API do Android. Todas elas servem basicamente para a gente fazer a aplicação para o Android e deixar o Google mais rico. Né? O objetivo final basicamente é esse, fazer a aplicação para o Android. Então, a aplicação vai falar com a API, né? Então, passando aqui por todas as camadas, aquela questão lá do SMS, como que ficaria? A aplicação ela vai falar com a API para mandar o SMS
A API vai formatar via binder a mensagem para quero enviar o SMS que vai chegar no serviço de telefonia. O serviço de telefonia vai falar com o daemon de rádio, que vai falar com a hall de rádio, que fala com o carrier. Passando por todas as camadas para garantir essa modularidade e a segurança no acesso ao hardware. Então é assim que o Android funciona. Aplicação é aplicação. A aplicação é muito bem documentada pelo Google. Não tem muito segredo. Existem 4 tipos de componentes: Activities, Services, Broadcast Receivers e Content Providers. Interface gráfica, janelinha Activity. Código que não está associado a uma interface gráfica que chama de serviços, que não tem nada a ver com os serviços do framework que eu comentei. Broadcast Receiver, uma espécie de tratamento de evento. Eu posso registrar para tratar evento do tipo terminou o boot, ligou o Wi-Fi, desligou o Bluetooth. Então eu me registro para receber esses eventos. Content Providers são basicamente elementos, componentes para acessar bancos de dados, ou acessar dados de forma geral. Então a aplicação, ela se comunica. Isso é uma coisa legal no Android, né? No desktop, uma aplicação não consegue abrir uma janela de uma outra aplicação. Não dá. Você abre a outra aplicação. Agora no Android dá. Uma activity de uma aplicação consegue abrir uma activity de uma outra aplicação. Então as aplicações são componentizadas. Então eu quero abrir um site bem bacana, eu vou enviar um intent para abrir esse site, bem bacana. Como que isso vai funcionar? A minha aplicação vai formatar essa mensagem, ela fala com a API vai formatar uma mensagem via binder para o serviço de activity, que vai verificar quem é capaz de tratar aquele intent, ele fala com outro serviço, que é o Package Manager, ele vai, tem aqui 3 aplicações de navegador que sabem abrir uma URL. Esse cara retorna uma lista para o Activity Manager, que exibe na tela ali a opção, qual você quer abrir, com qual aplicação você quer abrir, com qual activity você quer abrir a sua URL. A partir desse momento, essa aplicação vai usar o Zygote para abrir a aplicação, para abrir a activity, a URL no navegador que você escolheu. Vejam que toda essa comunicação aqui é via binder, tá? Formatando mensagens ali num protocolo específico que o Google desenvolveu. Para o desenvolvedor isso é transparente. Agora, se você for desenvolver um produto embarcado que tem um hardware um pouco diferente, pode ser que você precise desenvolver um serviço do framework. E aí você vai precisar conhecer como isso funciona, como escrever um serviço e prover esses mesmos mecanismos de acesso ao hardware que o Android provê. No resumão ali, na inicialização do Android, o kernel chama a aplicação de init, que vai ler os arquivos de configuração, iniciar todos os daemons para gerenciar os recursos. Um dos daemons é o Zygote, que aí já sobe na camada Java. Ele vai fazer 3 coisas, o Zygote. Primeiro, pré-carregar todas as classes Java, deixar tudo prontinho, ele cria um ambiente de VM prontinho. Segunda coisa que ele faz, executar um processo que contém os serviços do Android, que a gente comentou. E aí, terceira coisa que ele faz é abrir um socket e fica esperando a conexão. Quando você quiser abrir uma nova aplicação Android, é por esse socket que ele vai abrir essa nova aplicação. E aí, o Activity Manager vai enviar um intent falando, eu quero abrir a aplicação que se registrou para tratar um intent específico chamado Category Home, que é a aplicação Launcher, né? E aí ele vai resolver esse intent e abrir a aplicação Launcher, é quando aparece o launcherzinho ali na tela. De forma resumida, esse é o boot do Android, né? Passando por todas as camadas. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? E o que é portar um Android então, né? É lógico que é um processo bastante... A grande dificuldade é, não existe documentação. O Google não está nem aí para a gente, né? Ele está preocupado com os fabricantes de smartphone. Então ele dá suporte para Samsung, para LG. Para a gente não. Então não tem documentação da plataforma. Esqueçam que não existe documentação da plataforma. Existe um pouquinho na internet, mas é muito pouco. Então, para trabalhar com Android é gostar de ler código-fonte, gostar de Java. Então, não necessariamente gostar de Java, gosto de Java. Mas você vai ter que lidar com Java ali bastante, né? Saber ler código Java
É imprescindível para trabalhar com Android. Eu tentei montar um passo a passo do que é portar o Android. Primeiro, rodar o Linux no hardware. Esquece Android, esquece. Roda o Linux primeiro. Depois você pensa no Android. Incluindo todos os drivers para o hardware que você vai utilizar. Depois que tiver o Linux rodando bacana, aí você pensa em colocar o Android para rodar. Não tentem fazer o Linux subir, o kernel subir junto com o Android, né? Porque são duas coisas bem diferentes. Depois, baixar o código-fonte do Android. Pode ser oficial. Depois, criar um produto no Android, implementar a ROL e fazer algumas customizações. Então, vou falar sobre esses tópicos. Vou começar primeiro no rodar o Linux. Isso aí não tem muito segredo. Foi o que o pessoal já comentou aí, né? O que é o Linux embarcado, é o bootloader, o kernel e um rootfs. Criar uma distro e rodar lá no hardware. Fazer o bootloader, subir o kernel subir um file system bem simples e você conseguir acessar o hardware. Acessar os LEDs, os botões, os barramentos. Depois vocês vão pensar no Android. Primeiro, deixar o negócio funcional. O kernel rodar na plataforma de hardware. Implementar o fastboot no bootloader é interessante. Aqui tem um link sobre como funciona esse protocolo. O U-Boot mais atual já suporta o fastboot. Então, se vocês estiverem usando um U-Boot mainline, ele já suporta o fastboot. Não precisa se preocupar com isso. Se estiver usando o U-Boot de 5 anos atrás, ele não suporta o U-Boot. Vocês podem ter dos patches do fastboot no U-Boot que vocês estão usando, ou implementar, se for um outro bootloader que vocês estiverem usando. Mas o fastboot ajuda bastante no desenvolvimento. Vai ter que aplicar os patches do Android no kernel, se o kernel de vocês não suportar Android. Essa é a árvore mantida pelo Google com os patches necessários para rodar o Android. São milhões de patches. Tem patches bonitos, patches feios, tem gambiarras, então se preparem. Uma das gambiarras mais feias que eu acho, assim, o Android ele tem um negócio lá que você permite uma aplicação pode ou não acessar a rede. Né? Você permite lá no arquivo de manifesto da aplicação, fala, eu quero que essa aplicação acesse a rede ou não. Como que eles implementaram isso no Android? É Gambi. Eles definiram um grupo, tá? E todo o processo, toda aplicação que pediu a permissão de acessar a rede e o usuário aceitou, ela vai ser executada dentro deste grupo. E aí lá dentro do kernel tem um if maroto. Tem um if assim, if grupo do processo for igual a tal, deixa acessar a rede, senão barra o acesso a qualquer socket. Dentro do kernel. Claro que esse patch nem entrou no mainline. Eu comecei a trabalhar aqui, eu avaliei vários produtos diferentes, assim, que a gente comprou celulares diferentes para testar, ver o aplicativo funcionando e tudo mais. Eu percebi que dependendo do fabricante, eles alteram tanto, eu não sei dizer o kernel, mas pelo menos o Java do Android vem alterado. Então, por exemplo, a Samsung pega as classes originais e muda. Ela abre, assim, ela não renomeia a classe, mas o que está lá dentro está alterado. Então, eu diria que é o seguinte, quando fala assim, o Android, não tem uma distribuição do Android, você tem N, dependendo do fabricante. É que na questão do kernel, você tem o kernel mainline e você tem os vendors, né? Você pode assumir o mesmo caso. Você tem o kernel, o Android mainline, que é o AOSP, você baixa o site do Google, a versão oficial, mas todo e qualquer fabricante de hardware altera. Por um motivo X ou Y, mas altera. E aí tem que tomar cuidado, né? Vou trabalhar com a Beagle Bunny Black. O código-fonte dela está em outro lugar e está alterado. Vou trabalhar com a Wandboard. Eu ainda não fiz um diff para ver se eles alteraram, porque nem com o Git eles liberaram o código-fonte, então eu não sei nem o que eles alteraram, mas... Assim, a minha pergunta é mais, tem um jeito de saber se a distribuição não foi alterada? Porque o jeito mais fácil que eu vi é quando tem na descrição do telefone, no sistema operacional, nas ferramentas, tem assim, que é o contato do distribuidor é do tipo, sei lá, tipo ABJ, arroba, não sei o que lá. Então... Entendi. A forma mais confiável é você fazer um diff com o código-fonte oficial, né? Estou usando a versão 4.4. Baixo a versão oficial e faço um diff e vejo o que foi alterado aqui. É a forma mais, né? Porque ele pode alterar muita coisa sem a gente saber, mantendo a mesma versão, inclusive com o mesmo e-mail de desenvolvedor, enfim. Então, fazer um diff é a forma mais confiável de você saber se foi alterado ou não. Pessoal, rodou o Linux... Aí vocês podem partir para o Android, tá? Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Aí é baixar o código-fonte do Android. O código-fonte do Android
O Android ele tem ali milhares de linhas de código, né? E seria uma loucura gerenciar isso como um único repositório Git. Então existem dezenas de repositórios Git, o código-fonte do Android. São vários projetos diferentes na prática. Tá? E eles versionam tudo isso aí, e o gerenciamento desses repositórios é com aquela ferramenta Ripple que o pessoal estava comentando aí, quando o Diego falou do Yocto, ele comentou um pouquinho da Ripple. Ferramenta criada pelo Google para gerenciar múltiplos repositórios Git. Então, o que é baixar o código-fonte do Android? É isso. Eu uso a Ripple, é uma ferramenta em Python, tá? Eu aponto ela para um repositório que contém um arquivo de manifesto que vai descrever a versão do Android que eu quero baixar. Aqui eu estou apontando para o repositório que contém um arquivo de manifesto oficial do Google, ou seja, eu vou baixar aqui a versão oficial do Google, top do top do top ali do branch deles. Vou baixar o branch master do repositório Git deles. Tá? 5.1. alguma coisa lá. O RapidInit ele só baixa esse projetinho com arquivo de manifesto e tudo mais. Aí eu faço o sync. O sync ele vai abrir esse arquivo de manifesto que contém ali todos os repositórios para construir o código-fonte, versão de cada um deles, local, etc. Aí ele vai começar a fazer o clone de todos os repositórios. E aí vocês podem esperar um dia inteirinho. Depois que terminar, está lá o código-fonte do Android. Demora mesmo para baixar o código-fonte do Android. Então, tanto quanto compilar. E aí está o código-fonte do Android, tudo bem divididinho, código nativo, basicamente em System. Toolchain do Android vem já com o código-fonte pré-compilado. O Android não compila a toolchain, está aqui em pré-builds. Camada Java toda em frameworks. O sistema de build do Android está no diretório build e por aí vai. Tá? Baixei o código-fonte do Android. Se eu estou trabalhando com uma outra plataforma, pode ser que o código-fonte esteja em outro lugar. Então, no caso da Wandboard, aqui eu poderia apontar para o site da Wandboard, onde eles colocaram o repositório deles. No caso da BeagleBone Black ou de qualquer outro repositório. Né? Quero compilar o CyanogenMod, aquela ROM customizada no Android. É só apontar aqui o RapidInit para o repositório do Cyanogen para me compilar o Android do Cyanogen. Terceiro passo, criar um produto. O Android tem esse conceito de produto. O que é um produto? Um produto inclui características de hardware e software da imagem que eu vou gerar. Então é no produto que eu vou dizer. O meu produto é um Wandboard, ele é um Cortex A9, que suporta ponto flutuante, instrução Neon, multimídia, tem uma câmera. Eu vou utilizar essas aplicações, eu quero incluir esses arquivos, quero incluir esse daemon, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, é aqui que eu customizo a minha distribuição Android. É na configuração do produto. Que é também uma das coisas mais chatas do Android criar um produto, porque não tem documentação nenhuma. Então, a gente tem que se basear no que já existe. Existem alguns produtos que vêm para o padrão no Android, praticamente a linha Nexus, que eu posso me basear. E aí eu vou criar o meu produto. O que é criar um produto? Lá no diretório device do código-fonte tem todos os produtos. Nessa organização, device, empresa, nome do produto. Então vai ter lá device, LGE e o nome dos produtos da linha Nexus da LG. Device, Samsung, device, HP, as empresas e os produtos da linha Nexus, no caso do código-fonte que a gente baixou aqui. Eu crio o meu. Posso criar o meu device, LabWork, Android, não sei o que lá. Eu crio o meu produto, o diretório do meu produto, e aí eu tenho que criar o produto, que é uma coisa muito chata. É uma receitinha de bolo, tem que criar um arquivinho chamado androidproducts.mk, que vai ter ali, que vai incluir os makefiles do meu produto. Eu crio um makefile de software, onde eu incluo coisas de software, quais são os componentes de software que eu quero incluir na imagem. Eu crio um makefile de hardware, onde eu defino as configurações de hardware do meu produto. É bem chato mesmo, e eu costumo me basear em produtos que já existem para fazer isso. Depois é só compilar. Como que eu compilo o Android? Eu primeiro carrego um script de build, e depois chamo... Esse script ele vai alterar o ambiente de build. Depois que ele alterou o ambiente de build, eu mando ele compilar. Tem um comandinho chamado launch, que eu seleciono o meu produto,
e depois mando compilar com o maker. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. Eu estou aqui no código-fonte do Android. Então a primeira coisa que eu faço é source. Deixa eu mostrar para vocês o diretório device. Acho que é fsl /. Então esse é o diretório do produto da Wandboard, que o pessoal da Wandboard desenvolveu. Tem lá os arquivinhos específicos da Wandboard. Aí eu vou compilar source build env setup, carrega o script de build. Ele vai criar um comandinho chamado launch. Ele exibe o menu, né? Esse é só o menu do seu almoço, selecione um combo, aí você seleciona qual produto você quer compilar. E ali no meio da lista vai ter o da Wandboard. Está aqui o Wandboard. O Wandboard tem duas variantes de build aqui, ó. Wandboard Eng e User Debug. Aqui basicamente o que vai variar ele vai incluir coisas de debug na build de User Debug. Vou selecionar aqui o produto, vou colocar aqui 18, que é o Wandboard. Ele vai alterar o meu ambiente para compilar para o Wandboard. Cria variáveis de ambiente, basicamente. Aí eu dou o make. Aí eu vou acessar o Twitter, o Facebook durante 5 horas, 6 horas, até ele compilar. O sistema de build do Android é muito ruim. Ele é incremental, mas ele é eu considero ele um pouquinho burrinho, porque a cada build ele constrói um makefile. Ele não gerencia isso em cache. Então, a cada build ele vai ler todos os makefiles, construir um makefile global e começar a compilar. Isso é um pouquinho burrinho, na minha opinião, poderia manter isso em cache. Ele não tem uma interface gráfica de configuração, eu quero habilitar isso e isso. Então, isso também costuma ser um problema. É tudo via variáveis. O make compila. Ele vai gerar um diretório de compilação, out. Ali dentro vai ter host e target. Host para coisas que ele compilou para o host, target para coisas que ele compilou para o target. Dentro de target terão as imagens do nosso produto, do nosso Android. Então, se eu criar um produto chamado Wandboard, lá em out, target, product, Wandboard estarão as imagens. O Android constrói 3 imagens: Rundisk, System e User Data. Esse é o rootfs do Android, é o que ele vai montar no boot, no diretório barra, é o Rundisk. Só contém a aplicação de init, os scripts de init, mais nada. Existem 2 partições, a System e a User Data, que contém todo o sistema Android. Basicamente a System, como eu comentei, contém os binários, né? E a User Data, configurações do sistema. Então, são as 3 imagens que ele vai montar no boot. Rundisk ele monta no barra, a System no barra System e a User Data no barra Data. No final a gente tem o Android rodando com tudo montado. Então essa é mais ou menos a carinha final do Android e os seus respectivos pontos de montagem. Né? Esse é o Rundisk, basicamente diretórios vazios, sem nada. E tem os scripts de init aqui. Ele vai começar a montar tudo. Montar o System, que está aqui, o Data, que está aqui. Ele monta 2 partições adicionais, o SD card, que é o armazenamento externo do Android, uma partição de cache para downloads temporários e o sistema de arquivo virtual do kernel, proxies, etc. Os scripts de init do Android fazem isso automaticamente, tá? A gente não precisa se preocupar muito com isso, a não ser com a posição, as partições que se encontram essas imagens. Tá? Essa é uma versão lá dentro das imagens dentro do SD card. Então o sistema Android tem bastante componentes, né? Bootloader, kernel, o Rundisk, System e Data. O detalhe importante é, Rundisk e System são montados read-only, então não consegue alterar. Então tem que tomar questão de segurança, né? Eu não consigo alterar a partição barra nem o barra System, só o User Data, se eu tiver permissão para escrever naquele diretório. Quarto passo, implementar a rol. Também é um negócio um pouco chato, dependendo da rol. Como que o Linux acessa o hardware? Falando direto com os drivers via arquivos. Os drivers exportam arquivos no barra dev ou no barra sys. As aplicações falam com esses arquivos. O Android é tudo diferente. Tem aquelas camadas que a gente comentou.
Então, a aplicação que acessa um sensor, ela usa a API de sensor, que fala com o serviço via binder, que instancia a rol, que vai falar com um acelerômetro, por exemplo. Então, se eu quiser incluir o suporte a um acelerômetro na minha plataforma, eu preciso desenvolver a rol de acelerômetro. O que é a rol na prática? É uma biblioteca, né? Um .so. Existe um serviço associado a cada rol. O Android não especifica como implementar a rol e sim qual é a interface. Também não tem documentação nenhuma de como implementar uma rol a não ser o código-fonte. Só para exemplificar, né, para cada componente de hardware eu vou ter uma rol associada. Então, tem ali a minha rol de mídia para falar com o meu serviço de mídia, para falar com a rol de câmera, que vai falar com o driver de câmera. Duas vantagens da rol. Primeiro, licença. Eu posso fazer toda a lógica de acesso ao hardware na rol e liberar sobre qualquer licença. Segundo, abstrair mesmo, né? Independente da interface que o kernel exporta, a rol abstrai o acesso ao hardware para o serviço. Então, se eu mexer na interface do kernel, não preciso mexer no serviço do Android, basta mexer na rol. Então, essas são as duas vantagens que o Google enxergou em criar esse mecanismo de rol para o Android. Implementar uma rol, como eu falei para vocês, é problemático porque não tem muita documentação. A única documentação que eu conheço é esse link. Ele explica um pouquinho de alguns componentes da rol. E no código-fonte, diretório basicamente hardware e device contém a definição da rol. Fica nesses dois diretórios. E contém também a implementação de alguns exemplos que a gente pode se basear. Nada mais além disso para implementar uma rol. Ler código-fonte. Por fim, pessoal, customizar. Eu posso customizar muitas coisas do Android, incluir e excluir a aplicação. As customizações são feitas sempre dentro do diretório do produto. Então, tem uma variável chamada Product Packages que eu uso no Makefile do produto para incluir uma nova aplicação. Posso copiar um arquivo, um shell script, um binário. Posso alterar uma aplicação Java, alterar a tradução de uma aplicação, alterar um ícone de uma aplicação. Tem um mecanismo de overlay de arquivo de recurso Java embutido no sistema de configuração do Android. Eu posso, por exemplo, querer incluir uma aplicação, né? Fiz a minha launcher. O que é um Android embarcado? É utilizar o Android, porém fazer a nossa aplicação rodando ali em cima sem nada. O usuário não pode enxergar o Android, né? Essa é a ideia. Utilizar os recursos do Android, mas o usuário não vai enxergar que tem um Android. Pelo menos a princípio. É lógico que eu posso colocar o usuário para enxergar o Android, mas a princípio ele não precisa enxergar o Android. Eu faço uma aplicação launcher que abstrai o acesso aos recursos, utilizo todos os recursos do Android, mas o usuário não precisa saber que tem um Android rodando ali. Para fazer isso, eu faço a aplicação, crio um makefile para ela. O Android tem um makefile bem específico. Aqui tem um exemplo desse makefile. Não é igual ao makefile que a gente faz para compilar uma aplicaçãozinha lá no Linux, né? O Android ele implementa no sistema de build dele um conjunto de macros e aí o meu makefile vai seguir essas regrinhas do Android para poder compilar essa aplicação lá dentro. Posso incluir daemons na inicialização, tenho que mexer no init.rc. Se eu precisar, o Android não tem, por exemplo, um arquivo etc pswd, etc share, não tem nada disso. Toda a configuração de usuários e grupos do Android fica dentro do código-fonte. Então, se eu precisar incluir um novo usuário, eu tenho que mexer nesse include aqui. São coisas bem escondidas, na verdade, né, nas entranhas do sistema operacional, né, que eles não documentam. Essa é uma delas. Preciso criar um novo usuário, eu tenho que mexer nesse include aqui. Não, ele não tem esse conceito de senha, por exemplo. Nenhum usuário tem senha. Então ele não tem um conceito de senha. Você não consegue... Ele não precisa, na verdade, de senha, né? Então não tem autenticação quando você vai acessar um terminal no Android. Ele simplesmente não tem um mecanismo de login no Android. Revisando, pessoal, para a gente fechar. O que é portar o Android? É criar uma distro Linux, só que usando o user space do Android. Então, o primeiro passo é rodar o Linux na plataforma de hardware. O segundo passo é pegar o código-fonte do Android e preparar ele para o seu hardware, criando o produto. Procure se basear num produto existente, bem próximo da plataforma de hardware de vocês. Próximo passo,
a partir desse ponto aqui, vocês vão conseguir botar o Android no hardware. Não necessariamente vai funcionar tudo. Por quê? Depende do acesso ao hardware, que é implementado via ROL. Então, vocês vão precisar implementar uma ROL de, talvez, Wi-Fi, uma ROL de Bluetooth, uma ROL de sensor, uma ROL de LED, até a parte de LEDzinho, notificação tem ROL. Então, vocês vão ter que implementar essas ROLs, estudar código-fonte e entender como isso funciona. E aí, fazer algumas customizações extras, né? Subir um daemonzinho, um web server no boot, isso também é feito dentro da configuração do produto. Esse é o basicão, é um processo bastante empírico, né? E exige bastante paciência, na verdade. Dicas finais, escolha uma plataforma de hardware que já tem suporte ao Android, vocês vão evitar muitas dores de cabeça. Customizar vai ter que customizar, tá? Mas se já tiver um Android rodando ali, melhor, porque o trabalho vai ser bem menor. Selecionar um dispositivo de hardware que já tem uma ROL. Vou trabalhar com Bluetooth, vou integrar ali um chip de Bluetooth. Procurem um fornecedor que já desenvolva ou forneça para vocês uma ROL de Bluetooth para aquele dispositivo. Porque escrever essa ROL pode levar um mês. Então, isso é importante também. Hoje os fabricantes se preocupam com isso. Respeitar a arquitetura do Android. Tá? O que eu quero dizer com isso? Respeitar todas essas camadas, porque é importante para garantir a segurança do Android e a portabilidade. Posso fazer uma aplicação Android que acesse direto o sensor? Posso. Só que eu estou bypassando tudo que o Android tem em termos de segurança e arquitetura. Isso significa que, se eu fizer isso, eu vou ter que abrir o meu device para todos os processos. E fazendo isso, qualquer coisa que eu colocar ali é acesso sensor, vou ter acesso concorrente, vou ter problema de segurança, etc. Então eu preciso respeitar as arquiteturas. Ter um serviço para acessar aquele dispositivo, ter uma ROL que gerencia o acesso àquele dispositivo, que abstrai e tudo mais. Então respeitar essas camadas é importantíssimo no Android. E paciência, gostar de ler código-fonte. Isso é importantíssimo para trabalhar com o Android, porque não tem realmente muita documentação. Recursos, tem os links do Google, né? São os dois principais, a parte de plataforma e a parte de desenvolvedor. Tem a wiki da Embedded Linux, é bem bacana, tem alguns artigos bem interessantes sobre Android ali, alguns desatualizados. Os dois livros que eu mais gosto, que fala de Android, dos internos do Android, né? Esse é o melhor, é o único, na verdade, focado em Android embarcado. Ele só peca na parte de ROL, ele não fala muito de ROL, então acho que vai ser uma deficiência dele. Já esse aqui é bem legal na parte de framework, ele fala muito bem dos frameworks do Android. Quem quiser conhecer a camada Java ali, esse aqui esmiuça tudo, até o KitKat, então vale a pena. Para quem vai mexer com Android embarcado, vale a pena ter os dois, tá? Eles têm propósitos um pouco diferentes. Dúvidas? Perguntas? Esqueci de falar. A gente vai sortear uma vaga para o meu treinamento de Android embarcado que vai acontecer em novembro. Daqui a pouco. Só não vai ganhar quem usa iPhone.